Um movimento de boicote ao Facebook ganhou força no último mês. Há algum tempo, pequenas companhias começaram a cancelar campanhas publicitárias na rede social. A coisa começou a ganhar muita força com a adesão de grandes marcas como Adidas, Heineken, Coca-Cola e Starbucks. Todas essas empresas cobram da plataforma providências contra a propagação de discursos racistas e de ódio. E, inclusive, pedem de volta o dinheiro investido em propaganda no serviço. Por causa desse boicote, a empresa do Mark Zuckerberg chegou a desvalorizar 8% em um único dia. Fica até o final que você vai entender tudo. Só te peço para clicar no joinha e deixar seu comentário, porque isso ajuda a plataforma, o YouTube, a entender que o conteúdo do Fora de Série é legal e passa a recomendar ele para mais e mais pessoas. O boicote é uma ação coordenada das empresas que envolve pausar, suspender ou cancelar campanhas de publicidade no Facebook. O objetivo é atingir o principal meio de faturamento da rede social como forma de pressão para acelerar providências solicitadas pelo grupo de anunciantes. Eles reclamam do alto volume de conteúdo com algum tipo de discurso de ódio e não querem ver suas marcas associadas a esse material. Os ganhos vindos de anúncios correspondem à principal fonte para o Facebook. Estima-se que anualmente a empresa fature 70 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 373 bilhões de reais com a venda de publicidade. Inicialmente, as empresas anunciaram uma suspensão de pelo menos 30 dias na compra desses anúncios. E aí você me pergunta, Rafa, qual é a origem desse movimento? A saída de anunciantes do Facebook é um movimento gradual que acontece pelo menos desde maio. Empresas menos conhecidas anunciaram a saída da rede social, ao passo que companhias de grande porte, como a Microsoft, pausou publicidade sem divulgar nada. O caso explodiu no final de junho, quando outras gigantes aderiram à iniciativa. Um manifesto publicado pela ONG Stop Hate for Profit, que congrega diversas empresas que aderiram ao boicote, diz que o Facebook foi palco de incitação à violência contra os protestos pela morte de George Floyd nos Estados Unidos. Diversas empresas assinaram manifestos conjuntos, enquanto outras agem por conta própria ou em grupos menores. A Stop Hate for Profit, por exemplo, já acumula uma lista com 241 empresas signatárias, entre elas Adidas, Ford, Honda, Mozilla, Unilever, Verizon, Pfizer, Puma, Reebok, SAP, Best Buy e Colgate-Palmolive. Outras, como Coca-Cola, HP, Starbucks e Volkswagen, não se reuniram em abaixo-assinados conjuntos, mas também manifestaram apoio à causa. Estima-se que o grupo de empresas que se juntaram à iniciativa já tem ultrapassado a casa dos 400. As empresas reclamam da suposta falha do Facebook em moderar a propagação do discurso de ódio na rede social. Só que essas reclamações vão muito além. As queixas de fato ganharam força em função dos recentes protestos antirracistas que surgiram nos Estados Unidos e ganharam o mundo. Entre os temas críticos para o movimento estão também a negação referente às mudanças climáticas e notícias falsas, em geral, que circulam em perfis, páginas e grupos que defendem essas posturas na rede. As empresas exigem, entre outras coisas, um aumento na fiscalização por parte do Facebook, incluindo a contratação de executivos especializados. Além disso, pedem políticas mais estritas contra fake news e até a possibilidade de uma vítima de discurso de ódio iniciar chamadas de vídeo com algum funcionário do Facebook. O pleito que mais chamou atenção, no entanto, foi a possibilidade de pedir a devolução do dinheiro gasto com publicidade veiculadas a conteúdos nocivos. Essa próxima parte aqui é muito legal. Você sabe como funciona o algoritmo do Facebook? Que o Facebook traz publicações interessantes que têm tudo a ver com o nosso estilo de vida, você já deve ter percebido. Mas você já parou para pensar como eles chegam até a sua timeline? Parece até que foram feitos especialmente para você e as suas necessidades do momento, não é verdade? Isso acontece por causa dos algoritmos, que são uma série de fatores e variáveis traduzidos pela rede para mostrar ao usuário exatamente aquilo que interessa para ele em primeiríssima mão. Não fosse pelos algoritmos, seria um festival de anúncios aleatórios poluindo a timeline dos internautas. E o pior, sem nada a acrescentar. A verdade é que tudo o que acontece na rede tem um porquê, e o Facebook trabalha incansavelmente para entregar a todos os usuários conteúdos relevantes e relacionados com seus estilos de vida. Mas como esse tal de algoritmo funciona? Você já ouviu falar em EdgeRank? Se não, eu te apresento agora. É assim que chamamos o algoritmo do Facebook. É ele quem vai determinar tudo aquilo que será mostrado aos usuários a partir de fatores como o que você curte, com quem você interage, o que você compartilha, em que páginas você deixa comentários e os perfis que você segue. Ou seja, o Facebook está ligadíssimo em todos os seus comportamentos na rede. Embora isso possa causar um certo estranhamento nos usuários, não há muito o que temer. Acredite, tudo é pensado para que a navegação ali seja o mais proveitosa possível. É por causa dos algoritmos que a rede social consegue prever o que você gostaria que estivesse em primeiro lugar na sua página pessoal. Por exemplo, se você costuma curtir posts de determinados perfis, o EdgeRank logo entende que deve priorizar essas publicações para você acompanhar. Isso vale para páginas comerciais, amigos, familiares, grupos diversos, lojas virtuais, enfim, tudo aquilo que você quer ver. Sabe aquela sensação que parece que você está sendo escutado, que as paredes têm ouvidos? Oi? Falou alguma coisa? Falou o quê?
Para as empresas, entender a dinâmica dessa ferramenta é fundamental. Afinal, elas dependem e muito desses algoritmos para que suas publicações na rede atinjam o maior número de pessoas possível, principalmente se a única estratégia possível no momento for o alcance orgânico, ou seja, sem colocar dinheiro para impulsionar o conteúdo. Mais do que isso, é preciso que essas publicações apareçam em primeiro lugar no feed das pessoas certas. Quanto mais recente a atualização do feed, mais chances os usuários que estão online têm de visualizá-la. Por isso que é tão importante descobrir os horários que a sua persona está presente na rede. Caso contrário, a postagem pode acabar se perdendo no feed do usuário e nunca mais ser vista. Pode reparar, se você é um leitor assíduo e costuma curtir posts da imprensa, como as notícias do dia, por exemplo, o Facebook vai priorizar esse tipo de conteúdo para você. Já, se você não tem muito tempo para navegar na rede e usa mais para fins de entretenimento, como vídeos interativos ou engraçados, são eles que vão aparecer com maior frequência. Mas se você usa a rede principalmente para interagir com os amigos, as publicações dos seus amigos ocuparão os primeiros lugares no seu feed, e assim por diante. Você também deve ter percebido que, quando algum post, por alguma razão, causa um frenesi na galera, ele fica subindo o tempo inteiro na sua timeline. Isso acontece por conta do grande índice de engajamento que ele gera. E o Facebook bem sabe que, quanto maior o furor de uma publicação, mais as chances do pessoal se interessar pelo assunto, mesmo que seja por mera curiosidade. Por isso que a gente sempre pede, por exemplo, para que você deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e compartilha. Aproveitando, faz isso nesse vídeo aqui. Voltando para o assunto do boicote. Podemos ter esse boicote aqui no Brasil? A resposta é sim, a gente pode. Pelo fato dos brasileiros, de um modo geral, terem histórico de envolvimento com causas globais e muitas vezes esse engajamento acaba refletindo na atuação de empresas. Além disso, muitas companhias americanas têm atuação global e, portanto, entendem que devem interromper os anúncios no Facebook como um todo, não só num conteúdo que aparece para usuários americanos na rede social. Um exemplo que ilustra quão pouco relevantes são as fronteiras em situações como esta vem da Ben & Jerry, cuja unidade brasileira se pronunciou sobre o assunto em seu próprio site. Eles disseram assim: sabemos o quanto é importante apoiar um movimento como esse e, seguindo o Stop Hate for Profit, em julho, pausamos as mídias pagas nas plataformas Facebook e Instagram. A consequência prática pretendida pelo boicote é a redução do faturamento em publicidade. No entanto, o tamanho do impacto provocado pela onda de cancelamentos ainda é incerto. Segundo outra ONG, a Anti-Defamation League, participam do boicote apenas 3 das 100 empresas que mais gastam com anúncios no Facebook. Além disso, estima-se que até 90% dos ganhos da rede social com anúncios venham de clientes menores. Dessa maneira, não é possível afirmar que o movimento irá forçar a empresa a mudar suas diretrizes, ao menos não drasticamente. O maior choque pode vir da perda de reputação junto aos investidores. Não coincidentemente, um pronunciamento do Mark Zuckerberg aconteceu logo depois que a empresa viu bilhões de dólares de valor de mercado se perderem na bolsa em um único dia. Embora não atinja o caixa da empresa, a perda de capital poderia ocasionar um efeito em cadeia indesejado e afugentar compradores de ações. E aí, qual é a postura do Facebook e o que muda para o usuário? O próprio Mark Zuckerberg fez uma live no qual explicou algumas providências que serão tomadas pelo Facebook para atender às demandas dos anunciantes. Segundo ele, a rede social começará a sinalizar mais postagens e barrar um número maior de conteúdo com discurso de ódio. O Facebook também promete proibir anúncios que aleguem que certos grupos raciais ou étnicos sejam inferiores ou que apresentem ameaça a outras pessoas. A mesma medida valeria ainda para banners pagos que incitem a repulsa de imigrantes e refugiados. Além disso, o executivo reforçou a política da rede social de remover completamente posts que incitem a violência. Essa possível adaptação não significa necessariamente que todos os pedidos do protesto serão atendidos, até porque eles são numerosos. De certa forma, algumas delas até que já são atendidas pelo Facebook. A empresa já tem gente especializada em revisar produtos e políticas de conteúdo, bem como disponibiliza canais para denúncias de violação de regras, por exemplo. Outras reivindicações, no entanto, são mais complicadas por causa da quantidade monstruosa de usuários que o Facebook tem. É tanta gente gerando conteúdo que até o mais eficaz dos algoritmos pode deixar grupos, páginas ou postagens que violam regras passarem desapercebidas pelo processo de filtragem. É claro que esse tipo de dificuldade não isenta o Facebook do trabalho de coibir o conteúdo nocivo. E se havia essa linha de pensamento por lá, talvez o boicote consiga mudar essa postura. O recado que as grandes empresas transmitem com o movimento é basicamente o de que elas não querem que suas marcas apareçam ao lado de discursos de ódio ou notícias falsas. Não será o fim do Facebook, mas a Bloomberg estima que o boicote já fez Zuckerberg perder mais de 7 bilhões de dólares. Mas é prematuro achar que essa situação está gerando pânico dentro da companhia. A razão é uma só: o Facebook sabe a força que tem. Repare que, a despeito do boicote de anúncios, as empresas não falam em abandonar o serviço. Isso porque muitas marcas, principalmente ligadas ao varejo, precisam da rede social. Levemos em conta também que a adesão segue abordagens diferentes. Algumas companhias paralisaram anúncios nos serviços do Facebook por tempo indeterminado, outras apenas durante o mês de julho, e também há aquelas que pausaram anúncios, mas não aderiram oficialmente ao Stop Hate for Profit, a exemplo da Coca-Cola. O Facebook
tem tanto, mas tanto dinheiro em caixa que para suas estruturas serem gravemente abaladas, a campanha teria que durar mais tempo ou ter uma adesão muito maior. Não que o Facebook não tenha sentido o baque, mas enquanto tiver o controle da situação, o Facebook só vai ceder até certo ponto, talvez como contenção dos estragos. Podemos esperar sim que as redes sociais da empresa sejam mais rigorosas em relação ao discurso de ódio, às fake news e outros conteúdos nocivos, mas acreditar em mudanças radicais no funcionamento desses serviços, aí, meu amigo, é apostar alto demais. É isso, deixa o seu joinha, compartilha com seus amigos, compartilha com suas amigas, compartilha com família, mãe, cachorro, papagaio, gato, compartilha com geral do baile, porque é muito importante para nós fazer esse conteúdo chegar para mais gente. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal e para não perder nenhum vídeo faz o quê? Ativa o sininho. Valeu, turma, espero que vocês tenham curtido. Beijo, tchau!